Glórias a Deus, queridos, eu quero nessa noite dar continuidade a esse tema tão maravilhoso que é a família para Deus. Eu quero continuar sendo instrumento aqui na casa do Senhor para fortalecer a tua fé em relação à sua casa, em relação à sua família, à sua parentela. Eu quero continuar instruindo você na sabedoria que vem da palavra, em nome de Jesus. Então abre, por favor, queridos, a sua palavra aí, no Evangelho de Mateus, capítulo 12, verso 25. O próprio texto vai ser o tema dessa meditação dessa noite. Mateus 12, verso 25. Eu vou continuar falando mais um pouco sobre família nos próximos cultos, mas já vamos mudar essa tônica, porque se Deus nos permitir, em janeiro teremos também seminário profético do reino aqui neste lugar, amém? E a gente começa a incentivar a evangelização, a divulgação do evangelho do reino, a visão profética, tudo isso é de dezembro para janeiro. Então, se Deus quiser, em janeiro, ainda não tem a data definida, nós teremos aí seminário do reino de Deus, como em todos os anos últimos, né? Todos os anos fazemos seminário em janeiro. Então, vamos lá para a palavra, Mateus 12, 25. Quantos acharam? Só esse versículo. E esse versículo vai ser o tema da nossa meditação. Nós vamos pensar na palavra, nesse viés aí de hoje. Vamos lá? Quem puder ler em voz alta, você que já achou, diga amém. Quantos foram abençoados nessa noite, diga amém. Aleluia, você está abençoado, debaixo da graça. Então vamos ler com toda a liberdade, né? Você não tem nada que te impeça a ler em voz alta. Vamos lá? Jesus, porém, conhecendo-lhe os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Amém, povo santo? Queria dar uma ênfase. Jesus aplicou para um reino, depois diminuiu para uma cidade e depois diminuiu para uma casa. Casa aí é a família. E o princípio é o mesmo. Um reino, a palavra de Deus mostra aí, um reino, uma cidade ou uma casa dividida não subsiste. Amém? Então o tema é esse: casa dividida contra si mesma não subsiste. Abre agora para testificar em Marcos 3, 25. Evangelho de Marcos, saiu de Mateus, mais um versículo. Marcos 3, 25. Obviamente, nós estamos aqui para falar das guerras que dividem os reinos, nem o país, né? Nosso país global. Nosso foco está no último exemplo de Jesus, que é a casa. E infelizmente pode acontecer a mesma coisa. Quantos acharam? Lê em voz alta então. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir, não continuará existindo. Estamos falando aqui de litígio dentro da casa. Isso tem alguns aspectos. Pode haver litígio entre os cônjuges, entre o casal. E aí poderia derivar essa palavra para a questão do divórcio, do adultério. Isso eu vou deixar para mencionar na próxima mensagem, que é quarta-feira. Quarta-feira tem mensagem. Eu vou falar e vou aprofundar até com pesquisa na igreja primitiva, como a igreja pensava a respeito dessa moléstia nas famílias, que é o adultério. Adultério, então, esse foco eu vou fazer na quarta-feira. Hoje eu vou
enfatizar a divisão no lar entre familiares, sem ser especificamente para o casal. Todo mundo entendeu? Então vamos lá. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, casa aí é a família, tal casa ou família não poderá subsistir. Então existe o caso do casal e existe casos que vão além da relação entre marido e mulher. É quando a nossa parentela também pode entrar em litígio. Coisa mais triste que há é quando há uma briga na família, na sua família, na minha família. Coisa mais triste que há é quando uma família, certo, que antes preservava a unidade, por algum motivo, alguma desavença, alguma discórdia, entra em litígio com ela mesma, dentro da própria família. Existem inúmeros casos disso acontecer. Pode ser por vários motivos, mas é a coisa mais triste. Dói mais na alma. O que mais dói na alma é uma briga no seio da família. Entre parentes, entre irmão com irmão, entre filhos com seus pais, entre parentes próximos, tios, avós. Quando há alguma luta entre membros da família, dói demais. É terrível. Então vou tomar por empréstimo uma passagem da Bíblia para mostrar um litígio familiar. E não vai ser no aspecto do casamento, já falei. Mas vou mostrar, nesse exemplo bíblico, quais seriam os métodos para reverter esse quadro. Amém? Então abre a sua Bíblia agora em Gênesis 27. Nós vamos basear todo o resto da palavra, basicamente, em Gênesis 27 em diante. É uma história conhecida, eu vou ter que editar para não ficar longo demais. Já vou ler alguns textos aqui, só para dar o contexto. Mas é uma história muito conhecida. Os personagens você já conhece, Jacó e Esaú, dois irmãos gêmeos. Dois irmãos gêmeos. Eu não vou entrar no mérito, mas eu acho que não são univitelinos. Deve ter sido dois óvulos diferentes. Porque um nasceu peludo e russo, e o outro não. Não é? Então, é muito provável que não era do mesmo óvulo. Mas já estavam brigando desde o ventre. Eu não posso entrar em todos os detalhes, mas nós vamos ler a partir do verso 6, do capítulo 27. Quantos já conseguiram abrir sua Bíblia aí? Vai acompanhando que eu vou ler de contínuo, para não parar muito, para a gente pegar o enredo da querela familiar, né? Essa divisão na casa. A palavra do Senhor diz assim: então disse Rebeca a Jacó, seu filho, ouvi teu pai falar com Esaú, teu irmão, assim: traze caça e faze uma comida saborosa, para que eu coma e te abençoe diante do Senhor, antes que eu morra. Esse aí é o pai dos dois, Isaque, que já está envelhecido e até cego, meio cego, enxergando mal. Ele quer abençoar os dois filhos, mas encomendou para Esaú uma comidinha saborosa. Verso 8, vamos lá. Agora, pois, meu filho, é a mãe falando agora com Jacó, atende as minhas palavras com que te ordeno. Vai ao rebanho, traze-me 2 bons cabritos, dele farei uma saborosa comida para teu pai, como ele aprecia. Verso 10. Levá-la-ás a teu pai, para que a coma e te abençoe antes que morra. Verso 11. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Esaú, meu irmão, é homem, o que está escrito na sua Bíblia? Cabeludo, tipo Tony Ramos, deve ser. É a única referência que me veio na cabeça agora, irmão. Que parece um urso, né?
Mais ou menos. A molecada nova nem sabe quem é. Mas vamos lá. Teu irmão é cabeludo, ele está falando com a mãe. Até perdi o andamento onde eu estava aqui. Achei. Cabeludo. Eu fui falar de Tony Ramos para quê, né? É o que vem na cabeça, irmão. E eu, homem liso. 2 irmãos gêmeos, um peludo igual um urso, o outro lisinho. E eu, homem liso. Dar-se-á o caso de meu pai me apalpar e passarei a seus olhos por zombador. Assim trarei sobre mim maldição e não bênção. De quem é a ideia genial de inverter os quadros, irmãos? Da mãe. Começa a ver aí o drama familiar, tá? Por que que essa mãe está a favor de um filho em detrimento do outro? É a mãe dos 2. São gêmeos. Mas ela escolheu um filho. Olha que coisa terrível que vai acontecer. E aí diz assim, em vez de maldição, ao invés de bênção. Deixa eu achar aqui. 13. Respondeu-lhe a mãe, caia sobre mim essa maldição, meu filho. Atende somente o que eu te digo, vai e traze-mos. Verso 14. Ele foi, tomou-os e trouxe a sua mãe, que fez uma saborosa comida. São os cabritos, ela preparou aquela comida. Como o pai dele apreciava. Verso 15. Depois tomou Rebeca a melhor roupa de Esaú, seu filho mais velho, roupa que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho mais novo. Começa aí um teatro dentro de casa, uma farsa, uma engenhosa artimanha de mãe. Ela pega a roupa do filho mais velho e põe no filho mais novo. Já é uma artimanha, uma farsa. Vamos adiante. Verso 16. Com a pele dos cabritos, cobriu-lhe as mãos e a lisura do pescoço. Perceba a astúcia dessa mulher Rebeca. Ela sabia que Jacó ia ser apalpado. E ele era liso. Então ela dá um jeito de disfarçar o pescoço, colocando ali pelo, para que parecesse com seu filho mais velho. Triste essa artimanha. E aí o texto diz assim, então entregou a Jacó, seu filho, a comida saborosa e o pão que havia preparado. Jacó foi a seu pai e disse, meu pai. Ele respondeu, fala, quem és tu, meu filho? Respondeu Jacó a seu pai, sou Esaú, teu primogênito. Perceba o enredo da trama. Agora Jacó está deliberadamente enganando seu pai, mentindo, disfarçado, com pelo colado no pescoço e nas mãos, um verdadeiro teatro. Ele diz que é Esaú, seu primogênito. Fiz o que me ordenaste. Levanta-te, pois, assenta-te e come a minha caça, para que me abençoes. Verso 20. Disse Isaque a seu filho, como é isso que a pudeste achar tão depressa, meu filho? Ele respondeu, porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. Perceba que agora ele usa o nome de Deus para legitimar a mentira. Vocês sabem, queridos, não é desconhecido que Jacó significa o quê? Trapaceiro. Você pode procurar aí pesquisadores, mas a etimologia do nome Jacó dá essa interpretação. Trapaceiro, usurpador. Quero lembrar a igreja que ele é tão malandro que quando os 2 nasceram, Esaú, mais velho, saiu primeiro, por isso mais velho, alguns minutos talvez.
Mas Jacó saiu agarrado no pé dele. Meus irmãos, imagina a cena. 2 bebês nascendo, de Rebeca, e puxa um e vem um agarrado no pé. Esse que agarrou no pé do irmão, como que se quisesse puxar de volta e passar à frente, é Jacó. O trapaceiro, o usurpador. E pelos atos dele, testifica. Mente descaradamente em nome de Yahvé. Usa o nome santo de Deus para mentir. Quando chegaram aqui comigo. Ele usou o nome de Deus, não usou? Diz aí no verso 20. Porque o Senhor teu Deus a mandou a meu encontro. Ele está endossando a mentira, dizendo que pegou a caça rápido, porque Deus o abençoou. Isso é mentira. Verso 21, igreja. Então disse Isaque a Jacó: chega-te a mim, para que eu te apalpe, meu filho, e vejas que é meu filho Esaú, ou não. Perceba que, mesmo ceguinho, não é? O pai está desconfiado. Ele vai fazer agora a prova. Será que é Esaú mesmo ou não? Verso 22, igreja. Jacó chegou-se a Isaque, seu pai, que o apalpou e disse: a voz é de Jacó. Ele está cego, mas não está surdo. A gente acha engraçado, porque é uma trama rocambolesca, né? Nem Hollywood pensou no enredo desse, irmão. Um filho enganando o pai descaradamente, disfarçado, com pelo colado no corpo. E ainda a voz dele estava entregando. Mas olha o que acontece. A voz é de Jacó, porém as mãos são de Esaú. Entre a voz e aquilo que ele sentiu, ele foi pelo tato. E não o reconheceu, porque as mãos, com efeito, estavam peludas como a de seu irmão Esaú. E o que fez Isaque então? O abençoou. Essa história rocambolesca, incrível na Bíblia, prova não só o caráter de Jacó, que precisará se converter mais adiante. Jacó ainda não é convertido aqui, irmão. Também mostra que a astúcia dele não era a primeira vez. O que aconteceu antes dessa cena foi que ele tirou a primogenitura de Esaú, oferecendo a ele um prato de sopa, de lentilha. Ele era tão esperto, tão sagaz, que conseguiu convencer o irmão a lhe passar a primogenitura em troca de uma comida que vai para o ventre e depois é expulsa. Esse é Jacó, antes de se converter. De olho na bênção, de olho na herança, fazendo qualquer coisa para assumir a parte que é do irmão. Quantos entenderam o contexto? Falei, os personagens são muito conhecidos, né? Essa história é muito conhecida. Agora vamos ver qual é a consequência dessa enganação toda. Eu não vou entrar em todos os meandros. Você estava no verso 23, não é isso? Muda agora para o verso 30. Vamos editar um pouquinho a história. Se nós formos ler tudo, a gente tem que ler 3, 4 capítulos. É muita coisa. Avança para o verso 30, mesmo Gênesis 27. Verso 30. Depois que Isaque conseguiu a bênção por meios fraudulentos, por meio de farsa, de mentira, perdão, falei Isaque, né? É Jacó. Depois que Jacó saiu da tenda do pai, Esaú voltou da sua caça para fazer o agrado ao pai e receber a bênção. Verso 30, igreja. Percebam que é um lance de poucos minutos. Poucos minutos. Acabou de receber a bênção do pai, enganando. Ele sai de cena e logo chega Esaú. Verso 30. Mal acabar Isaque de abençoar Jacó, tendo este saído da presença de Isaque, seu pai,
chega Esaú, seu irmão, da sua caçada. E fez também ele uma comida saborosa, e a trouxe a seu pai. E lhe disse: levanta-te, meu pai, e come a caça de teu filho, para que me abençoes. Verso 32. Perguntou-lhe Isaque, seu pai: quem és tu? Sou Esaú, teu filho, o teu primogênito, respondeu. Olha que choque que vai dar, irmãos. Para o velho Isaque, ele já tinha abençoado Esaú. Olha o que vai acontecer, verso 33. Então, estremeceu Isaque de violenta comoção. Queridos, não foi só um choque, não. O velhinho só não empacotou porque não era hora. Violenta comoção. Ele deve ter ficado sem cor. O sangue sai das faces. Foi terrível, foi um choque. Quando ele finalmente viu que foi enganado. Olha o que diz o texto, irmãos. Violenta comoção, e disse: quem é, pois, aquele que me apanhou a caça e me a trouxe? Eu comi de tudo antes que viesses, e o abençoei, e ele será abençoado. Não posso remover a bênção que já liberei. Isaque percebeu a tramóia. Isaque, o pai, percebeu a tramóia. Não sabe quem veio e pegou a bênção. Verso 34. Como ouviste, Esaú, tais palavras de seu pai? O que ele fez, Esaú? Qual é a reação de Esaú? Bradou com profundo amargor e lhe disse: abençoa-me também a mim, meu pai. Respondeu-lhe o pai: veio teu irmão astuciosamente e tomou a tua bênção. Reação de Esaú, vamos lá, verso 36. Disse Esaú: não é com razão que se chama ele Jacó, que se chama trapaceiro. Ele está fazendo alusão ao próprio nome de Jacó, que já é trapaceiro. Não é com razão, ele não é um trapaceiro. Pois já duas vezes me enganou. Tirou-me o direito de primogenitura. Não tirou. Ele entregou porque quis. E agora usurpa a bênção que era minha. Disse ainda: não reservaste, pois, nenhuma para mim? Não reservaste, pois, bênção nenhuma para mim? Verso 41, igreja. Vou editar. Ele vai pedir a bênção. Será que não tem mais nada? O Isaque vai abençoá-lo. Ele vai receber uma bênção menor do que seu irmão. Ele vai receber profecia através dessa bênção. De que vai ficar em lugares menos férteis. De que vai ter que lutar, vai ser um homem violento, vai ter que lutar com outros povos. A parte que coube a Esaú não foi boa. A parte que Jacó, enganando, usurpou, era uma ótima bênção. Pula aí para o verso 41. Vamos ver o resultado desse engodo todo. Vamos lá? Leia em voz alta, por favor, o verso 41 é chave. Passou Esaú a odiar a Jacó, por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado. E disse consigo: olha bem, irmão, a ameaça do irmão, para o outro irmão. Vem próximos os dias de luto por meu pai. Então matarei a Jacó, meu irmão. Quando meu pai descer a cova, não vou fazer isso enquanto está vivo, ele já está morrendo. Quando meu pai descer a cova, eu vou me vingar e vou matar o meu irmão, Jacó. Perceba como é grave essa crise familiar, essa divisão nessa casa. E o pior de tudo, que foi engendrada pela própria mãe.
A mãe fez isso, se aproveitou. É uma casa dividida, é um irmão jurando o outro a morte. Vou matar meu irmão. Só vou esperar meu pai descer a sepultura. É um exemplo clássico, não é, irmãos? De ódio dentro do seio familiar. Aqui é bem extremo, porque é ódio de morte. Para encurtar a história, não vamos ler tudo. Jacó foge daquela região, vai para a região dos parentes, né, de Labão, fugido, e já no começo do seu caminho para essa região, ele começa a conhecer Deus. Esse homem mentiroso, trapaceiro, malandro, que causou uma divisão familiar, que gerou ódio no coração do seu irmão, ele começa a ter contato com Deus, fazer orações a Deus. E Deus tem um propósito com Jacó. Não existiria o povo de Israel sem esse homem. Ele é o antepassado de todos os judeus. Jacó, o trapaceiro. Ele é a raiz da nação. Ele é o primeiro, né, dessa linhagem, depois de seu pai e seu avô, Abraão, Isaque, Jacó. Mas a nação não vai receber o nome de Abraão. A nação não vai receber o nome de Isaque, mas receberá o nome de Jacó. Os israelitas, porque Jacó ainda vai se converter em Israel. Vou pular um pouquinho a história. Vão se passar décadas. Jacó vai ter suas experiências. Olha, irmãos, quem gosta de enganar os outros também é enganado. Conhece a história, não conhece? Ele tem duas filhas, Labão. A mais velha, Léia, e a outra filha, que é Raquel. Acontece que ele se apaixona pela outra. Mas o pai dá a mais velha para ele numa enganação também. Ele pensa que vai conquistar Raquel, trabalha 7 anos para o seu tio, né? Sogro também, é parente. Na hora de receber o prêmio de 7 anos de labuta, o sogro troca as filhas e manda a mais velha na frente. E, meu irmão, essa história tem na novelinha da Record? Tem que virar um filme isso aqui, irmão. Esse enredo, tem, não tem? Ah, está passando agora? Tá, mas tem na Record, quem quiser procura no YouTube. É um enredo pitoresco, né? O camarada trabalha 7 anos para conquistar a bênção de uma mulher. Na hora da núpcia, o pai manda a mais velha, disfarçada. Ele não enganou os outros? Foi enganado também. Só que a outra parece que tinha algum problema na visão. Alguns acham que ela era vesga. O cara apaixonado pela novinha, pela princesinha, na hora da núpcia vem a vesga. Oh, Jesus. Não sei ao certo se era esse o problema dela. Não é? Mas certamente ele também foi enganado. Ele teve que trabalhar mais 7 anos para finalmente tomar posse, né, da filha mais nova. 7 anos. 14 anos de trabalho. 14 anos. Quem engana também é enganado. Agora uma pergunta que não quer calar. Seu irmão jurou matá-lo. Esaú jurou, vou matar meu irmão. Vou matá-lo. Passou esse tempo todo, mais de uma década. Esaú esqueceu o ódio que tinha pelo irmão? Não, não necessariamente. Infelizmente, estamos aqui tipificando uma família dividida. E acontece às vezes na nossa família, na sua família, uma querela, uma contenda, uma desavença em que um fica com ódio do outro. Separado. Nas reuniões familiares, se vier um, o outro não pode vir. Cria mal-estar. Fulana é a pessoa que não pode vir na minha casa. Cicrano não pode entrar na minha casa. Isso é um lar dividido, uma família dividida. Isso aqui não é tão incomum assim.
Infelizmente, pode não chegar a vias de fato de querer matar um ao outro, mas que há um ódio crescente, amargura, mágoa. Isso acontece. E fica aquele clima horroroso no meio da família. Irmãos que não se dão. Já vi gente brigar, irmãos. Estou falando agora da vida real. Também isso aqui foi vida real, né? Mas estou aplicando para a nossa realidade. Já vi gente brigar por um barraco. Um barraco que não vale nada, vale poucos, uma miséria. Já vi gente brigar por muita coisa. Irmãos, mesma família, por causa de dinheiro. Dinheiro é uma das coisas que mais divide, né? Jesus, por uma hora, foi abordado por 2 irmãos. Senhor, manda que ele venha me dar a minha parte. Jesus falou assim, quem me constitui juiz entre vós? Vocês estão querendo que eu julgue isso aí? Não vou julgar, não. Tem nada a ver com isso aí. Querela familiar, briga por causa de posse, de bens. Infelizmente acontece. Quero dar uma pulada agora no texto. Abre, por favor, no capítulo 32. Não vai ficar muito longo. Isso dá uma novela, né? Dá uma novela com quantos capítulos? Um monte. Isso aqui dá para fazer mais de uma semana de capítulos da novela. Abriram aí Gênesis capítulo 32, verso 3. Passaram-se anos, muitos anos. Jacó agora está determinado a voltar para a sua terra depois de tantos anos. Qual é o empecilho? O empecilho é encontrar seu irmão furioso ainda, mesmo depois de tantos anos. Tem gente, irmãos, que na briga familiar morre e não libera perdão. Morre com o dente arreganhado, como diz na gíria, mas não libera perdão. Jacó agora quer voltar para sua terra. Gênesis 32, verso 3. Quantos já acharam? Vamos para outra porção do texto para a gente ver essa história, qual é o desfecho. Vamos lá. Então Jacó enviou mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão, à terra de Seir, território de Edom. E lhes ordenou aos mensageiros: assim falareis, presta atenção nos detalhes, assim falareis a meu irmão Esaú, é o que está escrito aí, irmãos? Assim falareis a meu senhor Esaú. Olha como é que Jacó está mudado, irmãos. Olha como é que Jacó está mudado. Agora ele chama o irmão de meu senhor. Relação de escravo e dono. Senhor. Olha como é que o negócio mudou, passado tantos anos. Ele aprendeu algumas lições, porque também foi trapaceado lá com seu sogro Labão. Ele aprendeu. Olha o que diz aí. Ele manda os mensageiros e diz: falareis assim a meu senhor Esaú: teu escravo Jacó manda dizer isto. Servo aí no original é escravo. Teu escravo Jacó. Chama o irmão de senhor e se posiciona como escravo, como servo. Quantos viram a mudança aí? Está bem clara, né? Teu servo Jacó manda dizer-te isto: como peregrino morei com Labão, em cuja companhia fiquei até agora, esses anos todos. Verso 5. Agora ele vai dizer: tenho bois, jumentos, rebanhos, servos que são escravos, servas que são escravas. Mando comunicá-lo ao meu senhor, para lograr mercê à sua presença. Agora, para haver reaproximação, Jacó precisa de toda diplomacia, de todo jeito. Eu quero aplicar isso na sua vida, irmãos. Toda família dividida contra si mesmo, Jesus disse, o que acontece com ela?
não subsiste. Você poderia dizer isso de novo? Esse é o conceito mais forte. Diga comigo: toda família, toda casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se a situação familiar da tua casa tem esse quadro, eu quero te advertir nessa noite que isso é destruição da família. Que isso visa destruir a família. Quantos estão entendendo até aqui, irmãos? Jacó agora precisa reaver os laços familiares com seu irmão. Mas ele sabe o que ele fez. Ele sabe o que ele gerou no coração do irmão, ódio mortal. Ele sabe que trapaceou. Para reconstituir esse laço familiar, ele tem que vir humilde. Muito humilde. Por isso está dizendo: eu sou seu escravo. Sabe o que isso me ensina, irmãos? Que toda reconciliação parte de um coração humilde, quebrantado. Você quer ver reatar laços familiares? Se continuar magoado, se continuar preso em fel de amargura, por causa de coisas que já aconteceu há anos, será que você não pode baixar um pouquinho a bola? Pode ser mais simples, por amor à família? Quando vocês estão entendendo, diga amém. Estou falando de coisa que pode estar acontecendo ou não na sua família, na sua parentela. Mas o ensinamento da palavra é esse. Para voltar a ter laços familiares, tem que engolir o orgulho, tem que jogar por terra o orgulho, tem que jogar por terra todo impedimento, tem que vir com o coração humilde, quebrantado. Eu quero reaver minha família, eu quero ter laços de novo com meu parente, eu não vou deixar que a minha soberba me prejudique. Quantos entenderam? Aqui é um ensinamento. Se você tem uma situação semelhante, qualquer que seja o grau de dificuldade com algum parente, está sendo dada aqui a dica de como resolver. Primeira coisa que você tem que fazer é baixar o seu ego e se humilhar um pouquinho. Amém? Quantos entenderam? O texto diz, né? Que ele quer chegar até a presença de seu irmão Esaú. Verso 6, igreja, vamos lá? Voltaram os mensageiros a Jacó, dizendo: fomos a teu irmão Esaú. Também, olha só o que aconteceu. Também ele vem de caminho para se encontrar contigo. Sozinho? E 400 homens com ele. Para que Esaú vem com um exército? Ele foi todo humilde pedir perdão para o irmão, né? Resposta: vem ele aí com 400 homens, normalmente armados. Imagina o efeito no coração de Jacó. Agora dançou, né? Já era. Está vindo aí com uma tropa. 400, é muito homem para ser apenas acompanhante do meu irmão. Ele trouxe foi um mini exército. A situação é essa, irmãos. 400, quando ele volta com a informação, 400 homens com ele. Olha o que Jacó faz, verso 7. Então Jacó teve medo. Claro que teve medo. Vai vir para me matar, acabar comigo. E se perturbou. Dividiu em 2 bandos o povo que com ele estava, e os rebanhos, e os bois, e os camelos. Verso 8. Pois disse: se vier Esaú a um bando e o ferir, matar um bando, o outro bando escapará. Ele já está prevendo a tragédia familiar, irmão. Esaú está vindo com 400 homens, não está mal intencionado. Ele quer matar, ele quer sangue. Vou fazer o seguinte, para minha família não morrer toda. A família que eu trouxe agora lá de Labão, eu vou dividir em 2 grupos. Se ele matar um, o outro escapa. O quadro é esse. Perigo de chacina familiar. Sério, irmãos. Avança aí, por favor, para mim, para o verso 11 agora.
Jacó agora é um homem muito mais ligado a Deus, muito mais quebrantado. É nesse contexto que Jacó vai lutar com o anjo do Senhor e vai prevalecer. Mas antes de prevalecer, Jacó vai ter uma experiência sobrenatural que vai agir no seu corpo natural, porque ele vai ser tocado na coxa e vai sair dali por diante mancando. E nunca mais ele vai reconstituir isso. Jacó precisava ser um pouco mais humilhado. Deus toca em Jacó, mas ele prevalece. E de Jacó, trapaceiro, passa a ser Israel, que significa valente de Yahvé, valente do Senhor. Jacó, então, finalmente sofre mais uma conversão na sua vida e passa a ser Israel. E é esse nome que dá nome a todo israelita. Um homem que aprendeu com seus erros e se humilhou. Amém, povo santo? Vamos lá para a gente terminar essa história. Verso 11. Olha a oração dele. Livra-me das mãos do meu irmão Esaú, porque eu o temo, para que não venha ele matar-me. As mães com os filhos, as várias esposas dele. Agora ele tem Leia e tem Rebeca como esposa. E seus filhos, que vão originar o povo de Israel. Olha aí, meus irmãos. E mais as concubinas, bem colocado. Verso 12. E disseste, certamente eu te farei bem, e dar-te-ei a descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. Ele está falando com Deus, está reivindicando a promessa. Senhor, meu irmão está vindo aí com 400 para me matar. Mas o Senhor me prometeu que eu vou ser o pai de uma grande geração. E está reivindicando a promessa com Deus. Porque está com medo de morrer. Verso 13, igreja. 13. E tendo passado ali aquela noite, separou do que tinha um presente para seu irmão Esaú. Aprenda mais essa da diplomacia. Você quer se reconciliar com alguém que está com muita raiva de você? O que você pode fazer para quebrar um pouquinho a raiva? Manda um presente. Aprende aí a sabedoria da palavra. Um presente vai na frente. Casal, quando briga, não tem que reconciliar, não tem que fazer uma gracinha, coçar o bolso. Às vezes, né, irmão? Dá rosas. Alguém dá rosas aqui até hoje ainda? Minha esposa não gosta de flor. Ela gosta de planta. Se levar um vaso de cacto, ela vai gostar. Mas se levar rosas, ela não vai gostar. Ela gosta de planta viva. Rosa vai botar na água, vai ficar fedendo, ela não quer. Mas normalmente, quando o marido quer reconciliar com a esposa, ele faz uma gracinha, coça o bolso, leva a passear, faz alguma graça. O presente ameniza a raiva. Entenderam qual é a charada aqui? Quer reconciliar com alguém que você não fala há algum tempo, parente ou não? Manda um presente na frente. Pastor, mas isso é muito interesseiro, mas é estratégico. Manda um presentinho na frente, que vai quebrando, né? Às vezes não quebra nada, a pessoa continua com raiva de você. Mas no caso aqui ele fez isso, a estratégia dele foi mandar o presente na frente. Quando nós estamos, deixa eu ver onde é que nós estamos, do presente. Verso 13, parei na metade, verso 13, para seu irmão Esaú. 14, ele começa a enumerar o presente. 200 cabras, tá bom? Ele tinha muitas, né? Só o presente ser 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas, 20 carneiras, é muita coisa. É animal pra caramba. Vai entrar dromedário aí na história, não vai? Pois é, 30 camelos. Só os camelos é 30, irmão, é muita coisa. Presentão, vai. Vou mandar o presente para ver se diminui a raiva do meu irmão. Eu não vou ler todo o inventário do presente, não, porque é muito grande, muito extenso. Avança para o capítulo 33, verso 1, igreja. Vamos finalizar. Gênesis 33, verso 1, a continuação da história. Levantando-se Jacó os olhos,
viu que Esaú se aproximava. Perceba agora como vai ser esse reencontro. E com ele 400 homens. O texto não cita isso de novo à toa. É para você entender que vinha uma tropa com Esaú. De homens provavelmente armados. Então passou os filhos a Lia, a Raquel e as duas servas. Pôs as servas e seus filhos à frente. Lia e seus filhos atrás deles. E Raquel e José por últimos. Porque ele amava mais José, viu? Tem uma preferência aí. Qualquer coisa eu preservo o José. Verso 3. E ele mesmo, o que diz o texto da igreja? Adiantando-se, prostrou-se à terra 7 vezes, até se aproximar do seu irmão. Percebam que o processo de restabelecer a união passa pela humildade. Já tinha dito, né? Agora ele está disposto a passar por isso, porque quer a reconciliação. Às vezes nós não conseguimos fazer ligação de novo na família, porque ninguém desce do pedestal. Ninguém está disposto a perder a postura. Esse homem está tão disposto a perder a sua imagem, que ele se humilha 7 vezes, se prostra. Ele deve ter se prostrado uma primeira vez, andou mais um passo na direção do irmão, se prostrou segunda vez, andou mais um passo, ele foi se abaixando, irmãos. Jacó foi se humilhando, não numa postura altiva, não numa postura de confronto, de afronta, mas numa postura de humildade. Eu quero me reconciliar com o irmão, eu sei que eu fiz mal a ele, eu causei dolo, ele me odeia, eu vou chegar diante dele bem quebrantado. Quantos conseguiram visualizar a cena? O texto diz, verso 4. Qual foi a reação de Esaú? O homem que vem com 400 anos para resolver a parada. Qual foi a reação de Esaú quando viu Jacó diferente? Quebrantado. Verso 4. Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou. Arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E choraram. Amém, povo santo? Isso foi graças à postura diferenciada do Jacó, agora convertido a Israel. A postura humilde quebrantou o coração do irmão. A palavra de Deus ensina. Palavra dura suscita ira, mas a branda desvia o furor. A postura faz muita diferença quando você quer reconciliar. Amém? Quantos estão entendendo? Já estamos no finalzinho, tá, irmãos? A história, como eu disse, é longa. Eu editei o máximo que eu pude. Deu para entender, não deu para entender? Os pontos-chave estão aí. Reconciliação dependeu de humilhação, de buscar a Deus, de ter uma postura menos altiva para confrontar o outro, já que foi ele que cometeu o erro. E ele vai conseguir a reconciliação. Esse momento de encontro de 2 homens que podiam estar ali se matando, mas estão ali abraçados, chorando. Esse momento mudou a vida deles. Olha o que diz o restante do texto, verso... Deixa eu ver onde é que eu estava. Chorando, se abraçaram, né? Verso 5. Daí, levantando os olhos, viu as mulheres e os meninos e disse, quem são estes contigo? Respondeu-lhe Jacó, os filhos com que Deus agraciou teu escravo, teu servo. Ele se coloca sempre como escravo. Então se aproximaram as servas, ela, seus filhos, e se prostraram. Chegaram também Lia e seus filhos se prostraram. Por último chegaram José e Raquel e também se prostraram. Todo mundo se humilhou. Só assim houve reconciliação. Perguntou Esaú, qual é o teu propósito com todos esse bando que encontrei? Respondeu Jacó, para lograr mercê na presença do meu Senhor
Eu quero que você me abençoe. Verso 9. Então disse Esaú: eu tenho muitos bens, meu irmão. Guarda o que tens, não quero seus presentes. Verso 10. Mas Jacó insistiu: não recuses, se logrei mercê diante de ti, peço que os aceite o meu presente. Porquanto vi o teu rosto, como se tivesse contemplado o semblante de Deus, e te agradaste de mim. Verso 11. Peço-te, pois, recebe o meu presente, e eu te trouxe, porque Deus tem sido generoso para comigo, e tenho fartura, e estou com ele, até que o aceitou. Verso 12, igreja, para terminar. Disse Esaú: partamos e caminhemos, eu seguirei junto de ti, meu irmão. Amém, queridos? História concluída até aí. Que poderia ser a continuidade de uma divisão familiar, se tornou em reconciliação. A partir de agora estão andando os dois juntos. Porque houve um quebrantamento daquele que teve mais sensibilidade com Deus, Jacó. Então vou aplicar aquilo que nós aprendemos nessa noite. Lares se dividem, famílias se dividem, parentes se dividem. Mas é possível haver restauração, desde que haja busca de Deus, humildade e um comportamento que só um servo de Deus pode ter. Amém, querido Deus? Isso é tão fundamental. Eu queria que você entendesse, que eu vou contar algo pessoal para você entender, porque eu já apliquei isso na minha vida. Eu já apliquei esses conceitos na minha vida e funcionou. Então vou ser bem breve para a gente terminar. O meu crescimento dentro de casa com meu pai biológico, por incrível que pareça, ele também se chama Damásio. Eu sou Damásio II. É o mesmo nome, Damásio Moreira de Sena, filho. O meu nome se acresce o filho no final, é a mesma coisa. Com uma pequena variante, que o dele é com S e o meu é com Z. Por que ele botou assim, não sei. É o mesmo nome. Mas no nosso crescimento, eu tenho um irmão de sangue também, chamado Daniel. E Daniel era o preferido. Tem sempre isso na família, infelizmente. Não tem? Eu não vou dar a oportunidade de vocês falarem, senão eu vou começar a contar a história aí e interromper meu sermão. Mas tem sempre, às vezes, um mais queridinho. O queridinho não era eu. Eu era o primogênito, não era o queridinho. Isso causava mágoa. Causava dificuldade entre eu e meu pai. Meu pai não era um homem de muito abraço, de beijo, nada disso. Contato físico quase nenhum, zero. Contato que tive com meu pai, às vezes, foi bolo na mão quando eu fiz besteira. Então percebam que isso criou entre eu e meu pai uma distância, dentro de casa. Eu me converti, eu tinha 23 anos de idade, era um jovem. Então, na minha juventude, até esses 23 anos, fui para a bebida, fui para o mundo, era pagode, era coisa... Tem gente que não consegue me imaginar no pagode. Eu com essa cara de pagodeiro, você não consegue imaginar no pagode? Vocês são muito ingênuos. Era da noite, era do pagode, era de subir o morro ali na Praça Sans Pena, subia morro para ouvir pagode, beber cerveja e outras cositas mágicas, aí não convém contar aqui agora. Bagunça mesmo. Minha relação com meu pai dentro de casa, ruim. Porque a gente não se comunicava. Se eu parasse num dos cômodos da casa, assim na porta de passagem para um outro cômodo, meu pai não pedia licença, não. Ele ficava parado atrás de mim, esperando que eu me mancasse. Em silêncio. Você vê o nível da comunicação entre eu e meu pai. Ele não mandava eu sair da frente, não. Ele ficava atrás, com a cara fechada, esperando que eu me mancasse. Muito pouco relacionamento amoroso. Não era uma briga, não era um litígio, não era uma divisão assim, um quebra-pau. Mas era um clima horrível. E eu morando na casa dele. Até casar. Quando casei, saí de lá. Mas antes de eu sair, aconteceu uma coisa. Eu me converti a Cristo. Com 23 anos de idade, nessa vida de boemia, nos bares,
nos morros, o Senhor me alcançou. E eu vi a Jesus. E eu me quebrantei. E o Senhor começou a transformar a minha vida. E eu passei a viver pela fé em Cristo. E aprendendo da palavra como viver. Eu tive que reaprender a viver. Eu era uma pessoa torta. Um rapaz torto. E uma das lições que eu aprendi, numa pregação como essa, dessa noite, lá atrás, na empresa onde trabalhava, tinha culto no meio da semana, que os funcionários iam para o culto e depois voltavam para trabalhar. E num desses cultos foi pregado sobre perdão. E eu absorvendo tudo como esponja, irmãos. O que vinha da palavra de Deus, eu não ouvi na fé, eu queria aprender. Eu estava aberto para aprender tudo, queria mudar minha vida. Quando veio aquela pregação sobre perdão, eu tinha brigado com uma colega de trabalho, naquela empresa, e eu comecei a colocar em prática aquilo que eu aprendi. Pô, se tem que liberar perdão, vou liberar. Vou lá na irmãzinha e vou resolver com ela. Aí fui na irmã, em Cristo, dentro da empresa, e me acertei com ela. Aí eu vi o efeito, irmãos. O efeito é extremamente libertador. Que maravilha, não é que funciona esse negócio de perdão? Funcionou com ela. Deus trabalhou no meu coração nessa primeira experiência, para eu poder ter a segunda experiência. Quando eu voltei para minha casa, eu falei, agora eu sou cristão, eu sou um homem de Deus, sou um jovem de Deus, eu não posso ter mágoa no coração, eu tenho que liberar perdão para o meu pai, eu tenho que ter uma relação saudável com ele. Nunca tive até aquele momento. Voltei para casa com o coração disposto, falei, agora vai. Da minha parte eu estou disposto. Da minha parte eu vou reconciliar com meu pai. E foi muito maravilhoso, irmãos. Eu falei, como é que eu vou chegar num velho que não gosta de contato, não gosta de abraço, não gosta de aperto de mão de nada? Difícil. Falei, não, mas eu estou de coração limpo agora, eu experimentei o que é liberar perdão. Cheguei em casa, não me lembro onde estava minha mãe ou meu irmão, eu fui direto no velho. E abracei ele à força, irmãos. Eu agarrei no meu pai à força, que ele não era disso. E dei um beijão nele. E comecei a declarar palavras para ele. E aquilo foi muito forte. Partiu de mim, o convertido. Meu pai não é cristão. Quem é que vai causar essa reaproximação? Aquele que está quebrantado diante de Deus. Quantos entenderam? Eu estou falando do que eu vivi, não estou falando de conto, não. Eu vivi. Depois desse momento de quebrantamento, de abraço, de beijo, de choro, sabe o que aconteceu, irmãos? Até eu sair da casa do meu pai, quando me casei, a partir dali mudou tudo. Mudou, irmãos. Não estou aumentando nem diminuindo para dar efeito, não. Mudou. Meu relacionamento com meu pai mudou completamente. Barreiras caíram por terra, situações, impedimentos no coração caíram por terra, o trato ficou outro, ao ponto de toda vez que eu ia na casa do meu pai, já casado, ele corre na cozinha e faz um suco para mim e me traz na mão. Toda vez, quando eu voltava na casa do meu pai, assim que eu chegava, ele corria na cozinha, fazia um suco no liquidificador e trazia para me dar. Sabe por que chegou a esse ponto? Porque lá atrás, um cristão se converteu. Porque alguém tem que ser aquele que vai fazer o caminho de volta para reatar o relacionamento. E esse alguém é o cristão. Quantos entenderam? Digam amém. Se eu não faço nada da minha parte sendo cristão, continuaria até os dias de hoje. O mesmo relacionamento quebrado. Mas Deus trabalhou. Eu liberei meu pai no meu coração. E foi redentor. Completamente redentor. Para mim e para ele. Amém, querido Deus? Está aplicado o princípio da reconciliação na família? Então fica de pé nessa hora. Toda a dica já dei. Bíblica e na prática. Se não fizer isso, a casa continua dividida. E o final dela é destruição.
Glória a Deus. Permaneçam no santuário, não saiam, viu? Já vamos liberar vocês. Nosso culto é bem curtinho, irmãos. O culto, da hora que começa até terminar, está dando 2 horas, 2 horas e 10. É bem curtinho o nosso culto. Permaneça aí, por favor. Só os músicos estão vindo aqui à frente. Qual é a chave? A chave é que o cristão mude. Quem tem que mudar é o cristão. Se a briga for entre 2 cristãos, já não deveria existir, porque os 2 têm o mesmo Santo Espírito. Mas às vezes acontece. Mesmo em lares cristãos. Mágoas e discórdias. Mas, irmãos, nada que Deus não possa tratar no seu coração. Amém? Quero, em nome de Jesus, estimular você a liberar perdão. Você está prendendo algum familiar seu aí no seu coração com mágoa, libera. Só ouçam, tá? Só ouçam. No Novo Testamento diz assim, em Marcos 11, 25. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai. No meio da oração. Você não busca a face de Deus? Então tem que liberar perdão. Perdoai, para que o vosso Pai Celeste vos perdoe as vossas ofensas. É condicional. Mateus 6 diz, se não perdoardes aos homens suas ofensas, tampouco o vosso Pai Celestial vos perdoará. É condição, não tem como mudar isso. Ou libera, ou você não é liberado. É simples assim. Deus também não te libera. Lucas 6,37. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Condenar o próximo. Perdoai e sereis perdoados. O apóstolo Paulo diz em Colossenses 3,13. Suportai-vos uns aos outros. Perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Não é à toa. Paulo não está dizendo que não tem problemas no meio da igreja. Tem. Reconhece que há problemas, atritos, dificuldades. Mas é possível perdoar. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Amém, povo santo? É necessário. Enquanto nós estivermos cantando essa canção, só quem tem dificuldade de perdoar, vem aqui na frente. Se você quiser. Se não vier ninguém, eu vou entender. Também não quero a igreja toda aqui, que todo mundo tem que ser liberal para perdoar. Mas tem gente que tem dificuldade. Eu quero te abençoar nessa noite. Você ouviu a palavra de Deus, ela funciona sobre a terra. Então, quando nós estivermos cantando, se você quiser, eu posso orar pela sua vida. Você sai do seu lugar, se coloca aqui na frente, nós vamos abençoar a sua vida. Amém? Vamos louvar o Senhor.